Olá, o Interesse Público começa agora trazendo as notícias que foram destaque na atuação do MPF em todo o país. E quem já está aqui com as informações do Rio de Janeiro é a Janaína Toscano. Olá, Eliane. Aqui em Volta Redonda começa a ser feito o diagnóstico dos problemas de transporte da cidade para a elaboração de um plano de mobilidade urbana. Obrigada, Janaína. E a repórter Érica Picelli conversou com moradores de Goiânia que levaram o calote de uma agência de turismo. O MPF está de olho no caso. Eliane, a Justiça atendeu ao pedido do Ministério Público Federal em Goiás para que a Caixa suspenda o pagamento de clientes. A agência de turismo suspeita de aplicar golpes. Obrigada, Érica. E tem muito mais no programa de hoje. Em Pernambuco, o MPF vai à Justiça contra municípios que limitaram a atividade de motoristas da Uber. O Ministério Público Federal no Amapá pede a readequação de ônibus escolares para atender crianças com deficiência. E ainda, a nossa equipe foi até Sergipe acompanhar o MPF nas ações de preservação do Rio São Francisco. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O Interesse Público começa hoje com um tema que interessa a toda a população: a mobilidade nas cidades brasileiras. A legislação traz regras para melhorar a acessibilidade e a integração dos diferentes meios de transporte e prevê ainda a participação popular na definição de ações que envolvem recursos federais. Mas a Prefeitura de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, parece ter esquecido disso nos planos de construção de um corredor de transporte na região central da cidade. A repórter Janaína Toscano esteve por lá e conta essa história pra gente. Não são só capitais ou grandes centros urbanos. Muitas cidades brasileiras de porte médio, que atraem migrantes e crescem de forma desordenada, com o tempo passam a enfrentar problemas de infraestrutura. Um deles é a mobilidade urbana. Volta Redonda, município de 260 mil habitantes, conhecida como Cidade do Aço por causa da CSN, é um exemplo disso. Ela foi planejada e construída no início dos anos 1950 para abrigar os novos trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional. A usina, quando veio, trouxe muitos imigrantes. Ela está justamente no centro e a cidade cresceu em torno dela. E a CSN dava bicicleta para os seus funcionários. Então, Volta Redonda era a cidade da bicicleta. A cidade que cresceu em torno da usina transformou-se na maior do sul fluminense e passou a atender também a demanda por serviços de moradores de cidades vizinhas, como Barra Mansa, Barra do Piraí e outras. Hoje, Volta Redonda tem uma frota de cerca de 130 mil veículos circulando pelas ruas, segundo o Detran. É um carro para cada 2 habitantes e nenhuma ciclovia. Outro ponto bastante discutido envolve estruturas de carga ou caminhões, por exemplo, que acabam transitando aqui dentro da cidade e impactam diretamente a mobilidade. Nos horários de pico, a gente tem um excesso de ônibus e nem sempre esses ônibus estão cheios. Eles fazem o mesmo trajeto a uma distância daqui de 5 a 7 quilômetros. E muitas vezes o ônibus carregando 3, 4 passageiros. A questão é ampla e complexa, mas em 2014 um projeto quase saiu do papel: a construção de um corredor de transporte na região central da cidade. Nós recebemos uma demanda inicialmente para discutir a concretização de direitos relacionados à mobilidade, à lei de mobilidade, e nos deparamos com uma contratação da prefeitura que dizia que ia realizar obras de mobilidade, mas aparentemente essas obras não estavam relacionadas à mobilidade. Havia também ilegalidades na contratação e falta de participação popular. A lei estabelece que a população seja ouvida no processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana dos municípios. Por isso, o MPF também criou um fórum para discutir o tema em Volta Redonda. Debates estão sendo feitos nos bairros setoriais e surgindo dali proposições a partir da percepção, do sentimento
e, sobretudo, do sofrimento que a população tem tido com relação à acessibilidade, com relação à qualidade do transporte e também a prioridade que deve ser o pedestre. E um outro assunto polêmico quando se trata de transporte é a legalização da Uber. Em Pernambuco, o Ministério Público entrou com uma ação contra as prefeituras de Recife e de Jaboatão dos Guararapes. Isso porque os municípios decidiram limitar o funcionamento desse tipo de serviço. O MPF já havia expedido uma recomendação solicitando que Olinda, Recife e Jaboatão dos Guararapes deixassem de aplicar as restrições aos serviços de transporte, como Uber. Apenas Olinda cumpriu a recomendação. Os outros 2 municípios mantiveram a proibição por meio de 2 decretos e, por isso, motivaram a decisão do MPF de ajuizar uma ação civil pública. O motivo é o mesmo: os municípios não podem impedir o funcionamento da Uber. Antônio Perazzo faz corrida pelas 3 cidades e concorda com a decisão do Ministério Público. Uma decisão como essa traz um conforto, não é nem conforto, uma segurança de a gente sair e poder exercer nossa função sem se preocupar com cobrança ou outro tipo de intervenção. O entendimento do MPF é de que não cabe aos municípios legislar sobre os serviços de transporte, como o Uber. A avaliação é de que a Prefeitura se responsabiliza apenas pela aplicação das leis de trânsito. No caso de serviço de transportes, cabe apenas à União decidir se viagens como esta, que acabamos de fazer aqui no Recife, podem seguir adiante ou não. Resolvemos propor uma ação para, primeiro, reconhecer que a competência é federal, pedir que, junto ao Tribunal de Justiça aqui do Estado, suspenda a tramitação dessas ações em razão dessa questão grave e primeira, que é saber qual justiça é competente para julgar, e pedindo que as leis dos municípios sejam consideradas inconstitucionais e que esses municípios, por consequência, se abstenham de qualquer conduta que signifique impedir o serviço do Uber ou prestado por outra empresa privada, caráter semelhante. Já o usuário fica dividido. Alguns acham que os Ubers devem se enquadrar na mesma legislação dos taxistas. Outros acreditam que o município não pode intervir no funcionamento do serviço. Ele circula sem pagar impostos, ele circula sem fazer um curso apropriado. Então, assim, deveria ser proibido, sim. É um transporte muito importante, inclusive nesse momento que nós estamos passando no Brasil, porque uma parte dos trabalhadores estão desempregados e é uma forma de sustentar sua família, né? É vantajoso para nós, população, entendeu? Nos dá uma vantagem de opção, né? E comodidade. No meu ponto de vista, os táxis são úteis, mas também o Uber também é útil para o contexto atual na parte de transporte público. A pedido do Ministério Público Federal, Justiça determina que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, campus Pinheiral, forneça alimentação escolar aos estudantes, já que recebe verbas federais do Programa Nacional de Alimentação Escolar. A entidade terá que contratar nutricionista, construir cozinhas e refeitórios. No Maranhão, o Ministério Público Federal identificou fraude nas cotas para estudantes de escolas públicas da Universidade Federal do Estado. O MPF cobra da Universidade e da Secretaria de Estado da Educação maior rigor na avaliação dos certificados para evitar documentos falsos. 5 alunas do curso de Medicina tiveram as matrículas canceladas por apresentarem certificado de que cursaram ensino médio na rede pública, embora tenham estudado em instituição privada. Pacientes particulares e do SUS devem receber atendimento igualitário em hospitais. A decisão judicial, válida para todo o país, é resultado de ação ajuizada pelo Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul. A União deve agora editar um ato em 30 dias, proibindo recepções e salas de espera diferenciadas para pacientes do SUS e de convênios ou particulares, por serem discriminatórias e inconstitucionais. Sabe aquele sonho de viajar para fora do país?
virou pesadelo para 200 pessoas que levaram um calote de uma agência de turismo em Goiânia. O MPF entrou no caso e quer a suspensão da cobrança dos pacotes parcelados. Você vai ver essa história no próximo bloco. Até já! Imagina só, programar uma viagem, comprar um pacote em uma agência e parcelar em várias vezes. E na hora de viajar, descobrir que caiu em um golpe. Foi o que aconteceu em Goiás. A agência de turismo Lontour vendeu centenas de pacotes turísticos, mas não honrou os compromissos firmados. Quem conta essa história é a nossa repórter Érica Picelli, enviada a Goiânia. Como que a pessoa chega e tira de você o que você sonhou praticamente uma vida toda? E fica por isso mesmo. O sonho de Dona Maria era conhecer Jerusalém. Há mais de um ano, comprou o pacote com passeios inclusos por R$16 mil na agência Lontour em Goiânia. Mas a viagem nunca aconteceu e o dinheiro dela não foi devolvido. A única reação que eu tive foi de buscar uma ajuda, né? Eu fiz BO, fui no Procon. Esperança mesmo de receber. Eu não tenho muito, não. Túlio também comprou um pacote de 12 dias para a Europa na mesma agência de turismo. Ele conta que iria viajar com um grupo de 5 casais e todos levaram calote. A sorte é que ele havia parcelado o pagamento. Parcelei no cartão da Caixa, Mastercard, em 10 parcelas de 2.050. Aí, como estava aquele alvoroço todo do acontecido, eu contestei. E a Caixa bloqueou o cartão, emitiu um novo, mas cobrou 3 faturas. Há 13 anos no mercado, a agência Lontour, que antes chamava London Tour, localizada na região central de Goiânia, está com as portas fechadas. Segundo a polícia, cerca de 200 pessoas que compraram pacotes turísticos aqui na Lontour não conseguiram viajar ou tiveram problemas com passagem e hospedagem. Um prejuízo estimado em R$3 milhões, somando também os débitos cobrados por fornecedores da agência. O delegado explica que o casal alegou que não tinha intenção de aplicar golpes, mas não conseguiu administrar a empresa corretamente. E com a alta do dólar, não teve como cumprir os compromissos assumidos. Eles se apresentaram espontaneamente, mas a prisão não foi deferida. Foram deferidas medidas como monitoramento eletrônico, por meio da tornozeleira, bloqueio de bens, bloqueio da conta bancária, e estão respondendo em liberdade pela prática do crime de estelionato. Os pacotes turísticos eram parcelados pela Caixa Econômica Federal e outros 11 bancos privados. O Ministério Público Federal em Goiás entrou com uma ação civil pública e tutela de urgência para que a Caixa suspendesse imediatamente o lançamento nas faturas de cartão de crédito e cobranças referentes a pacotes comercializados pela agência. A liminar foi deferida pelo juiz. E hoje a Caixa já está impedida de cobrar dos seus correntistas o parcelamento desses pacotes que não foram usufruídos. Deve ela buscar a recuperação do seu crédito diretamente com a empresa, nunca com o consumidor final, que é sempre a parte hipossuficiente que deve ser protegido. Em 2009, Londrina, Paraná. Começa aí a maior operação de combate à corrupção e lavagem de dinheiro da história do Brasil. As provas encontradas pelo Ministério Público Federal apontam um esquema criminoso responsável pelo desvio de bilhões de reais dos cofres públicos. Mais de 280 pessoas respondem por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha.
São tantos nomes, números e informações que até confundem a gente, não é mesmo? Mas agora todos os dados e o histórico da Operação Lava Jato estão reunidos na página do MPF na internet. E quem vai apresentar essa ferramenta para a gente é a jornalista Madeleine Machado. Olá, Madeleine. Olá, Eliane. Madeleine, que tipo de informação o internauta vai encontrar nesse site? Olha, Eliane, agora a página passa a ser integrada ao portal do Ministério Público Federal com layout padronizado. Reúne informações detalhadas sobre a operação, como estatísticas, denúncias e decisões da Justiça. Nela, é possível ter acesso a dados relativos à atuação do Grupo de Trabalho na Procuradoria-Geral da República e das forças-tarefas do Paraná e Rio de Janeiro. E, Eliane, os números impressionam. Olha só, até o momento foram 165 condenações contra 107 pessoas. Ao todo, 10,3 bilhões de reais são alvos de recuperação e 3,2 bilhões em bens de réus que já foram bloqueados. Ele é atualizado constantemente com os desdobramentos das investigações pela Assessoria de Comunicação Estratégica da PGR e pela Secretaria de Comunicação Social. Então está tudo lá no site do MPF, no endereço que já aparece aí na sua tela, mpf.mp.br. Madeleine, obrigada, até a próxima. Obrigada, Eliane. E em Sergipe, comunidades quilombolas e o Ministério Público Federal buscam soluções para problemas ambientais. É no próximo bloco, até já! No Amapá, o MPF está de olho nos ônibus escolares fora dos padrões de acessibilidade para atender alunos com deficiência. Um levantamento feito pela Secretaria de Educação de Macapá revelou que a maior parte dos veículos adquiridos pelo programa Caminho da Escola do governo federal não está adaptada. Este aqui, por exemplo, tem cadeira de rodas, mas não tem um elevador para que o deficiente entre no ônibus. O meio de transporte adaptado é uma forma de garantir não só o acesso, mas também a permanência desses alunos na sala de aula. Por isso, o MPF fez recomendações ao governo e aos órgãos responsáveis para que sigam integralmente as normas previstas em lei. Veja só o que diz o Procurador da República, Rodolfo Lopes. A recomendação foi expedida para o IMETRO, para o FNDE, para o Estado do Amapá e para o município de Macapá. Então, caso não seja acolhida a recomendação, os termos da recomendação, esses entes podem sofrer o ajuizamento de uma ação civil pública que busca fazer observar essas normas convencionais e constitucionais no caso específico do programa Caminho da Escola. Vamos lá então às respostas dos órgãos citados pelo MPF. Tanto o governo do Amapá quanto a Prefeitura de Macapá se comprometeram a adquirir novos ônibus escolares seguindo integralmente a legislação de acessibilidade. Já o IMETRO, responsável pelo cumprimento das normas técnicas, também comprometeu-se a observar as regras nas próximas aquisições. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, informou que já prepara nova licitação, de acordo com as recomendações do MPF. Você sabia que a violação aos direitos das pessoas com deficiência pode ser denunciada ao Ministério Público? Na sala de atendimento ao cidadão é possível fazer denúncias e pedidos de informação processual. O cadastro não é obrigatório para registrar a manifestação, mas com ele você terá os seguintes benefícios: maior agilidade nos seus pedidos, pois os dados pessoais do manifestante serão recuperados do cadastro. Facilidade para verificar o histórico e o andamento de todas as manifestações já cadastradas. Além de receber por e-mail as novas movimentações dos documentos, processos e procedimentos em trâmite no MPF. Para isso, basta acessar o endereço eletrônico que aparece na sua tela: www.mpf.mp.br/para-o-cidadão/saque. Cuidado e proteção com o Velho Chico. Com 2.700 quilômetros de extensão, o São Francisco passa por 507 municípios. O rio é fundamental para a sobrevivência nas regiões do semiárido nordestino e para inúmeras comunidades ribeirinhas.
Em Sergipe, o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada do São Francisco é coordenado pelos Ministérios Públicos Federal e Estadual. São ações educativas para conservar e revitalizar essa importante bacia hidrográfica. A repórter Kézia Marques acompanhou uma dessas ações no povoado de Brejão dos Negros. O rio salgou, aí a gente, quando pega água na lagoa, aí entra água salgada. Assim que entra água salgada, mata o arroz. Há 40 anos morando na comunidade quilombola Resina, seu Antônio Francisco mostra com tristeza o local onde antes cultivava arroz. Hoje, ele tenta incrementar a renda da família com a venda de alguns produtos, uma pequena mercearia improvisada na sala de casa. O pescador lembra com saudosismo o tempo em que o Rio São Francisco fornecia mais de 100 quilos de peixe. Hoje, a gente sai para a maré, chega lá, é 1 quilinho, 2 quilinhos, às vezes volta sem nada. Quem vê as cidades às margens do Rio São Francisco, em Sergipe, não imagina que essas comunidades ribeirinhas sofrem com a falta de água para consumo. É que as águas do famoso Velho Chico perderam a vazão, permitindo que o mar entrasse no rio. Resultado, a água está salgada e não serve nem para irrigação. Atento aos problemas das comunidades quilombolas no interior de Sergipe, o Ministério Público Federal participou da Fiscalização Preventiva Integrada, o FPI. Durante visita a 2 comunidades ribeirinhas remanescentes de quilombo, o MPF escutou as demandas dos moradores. O intuito é trazer soluções para os problemas apresentados pela população. Uma das comunidades quilombolas está praticamente isolada. Até para pegar água potável, os moradores fazem a travessia de barco até o carro-pipa. Agora está tendo porque está trazendo o carro-pipa, mas de primeiro quando não vem é aqui do rio mesmo. Meia salgada, mas fazer o quê? Tem que tomar. Apenas carros com tração nas rodas conseguem passar na estrada de areia que dá acesso à comunidade. A pedido do Ministério Público Federal, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco construirá nova estrada. Era uma infelicidade muito grande ver a comunidade de Resina sujeita a esses efeitos da salinização das águas do Rio São Francisco. Uma comunidade que sempre teve o rio como fonte de vida, em razão do acesso aqui ser muito complicado. Então precisava mesmo que se construísse uma estrada para resolver essa situação. 13 equipes compostas por mais de 20 órgãos federais e estaduais participaram desse trabalho de fiscalização preventiva integrada que você viu aí na reportagem da Kézia, para proteger o meio ambiente, a cultura e a vida da população do São Francisco. Vamos ver alguns dos resultados até agora. Uma das grandes linhas de ação é o Programa de Fiscalização Preventiva Integrada, que o comitê apoia nos estados de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais e Pernambuco, para que essa FPI também ela comece a coibir os crimes ambientais que vão em contra as comunidades tradicionais. A equipe Fauna já resgatou mais de 650 animais em situação irregular, a grande maioria pássaros silvestres. Mas também foram encontrados cutias e até uma paca. Esses animais, eles, por estar em uma situação ilegal, eles são resgatados pela equipe de campo e são trazidos aqui para a gente, para a equipe da base. Boa parte já foi encaminhado para soltura, então estão retornando à natureza, então esse trabalho é efetivo e bastante gratificante para a gente que está envolvido. O trabalho desenvolvido pelo MPF em Sergipe está levando benefícios às comunidades ribeirinhas mais necessitadas. Relatórios são produzidos com muita qualidade, possibilitando depois que o Ministério Público Federal e o Estadual façam desdobramentos, ajuizem ações, realizem termos de ajustamento de conduta com o fruto do trabalho da fiscalização preventiva integrada. Todos atuando juntos em diversas áreas que estão sempre ligadas à melhoria da qualidade ambiental e melhoria da qualidade social na bacia do São Francisco. E o Interesse Público de hoje fica por aqui. Para rever as reportagens deste programa e dos anteriores, basta acessar mpf.mp.br. Você também pode assistir ao programa no YouTube, youtube.com/tvmpf. Tem alguma sugestão?
Então escreve pra gente, interessepublico@mpf.mp.br. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Até lá!